Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Hoje o tema da minha mensagem é o coração que convida. Então, Mateus capítulo 11, verso 25 em diante, diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vamos repetir esse verso? Aprendam de mim, pois sou manso de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças por esse dia em que o Senhor nos dá, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como o teu povo, Pai. Pai, como a pastora Hilary orou, abra os olhos do nosso coração, Senhor. Abra os olhos dos nossos corações para perceber, Senhor, a grandeza que há em Ti, Jesus. Para perceber as infinitas riquezas que fluem do Teu coração para o Teu povo. Jesus, venha nos visitar nessa manhã. Assim como o Senhor já está aqui presente, manifesta o Teu coração a nós nessa manhã, Jesus. Pela Tua graça eu oro, confiando na Tua infinita bondade. Esteja conosco nesse momento, Jesus. É o que eu oro, Deus, em Teu nome. Amém, Jesus, e amém. Irmãos, chegamos a essa estação linda, que é a estação da Epifania. E é nesse tempo em que nós, como povo de Deus, nós somos convidados a acompanhar de perto o ministério de Jesus. Nós vamos olhar o seu batismo, as suas obras, as curas que Jesus realizou, mas não como meros espectadores. E talvez esse será um dos nossos maiores desafios, a não olhar para a vida de Jesus como apenas espectadores, mas como discípulos que desejam conhecer de perto o Deus homem, o Cristo encarnado, o Rei dos Reis, aquele que é o Filho amado do Pai, o Senhor que cura os doentes da vida aos mortos. Então, eu já quero fazer um apelo inicialmente aqui, irmãos, para esse tempo que nós estamos iniciando. Traga o seu coração. Amém, irmãos? Traga o seu coração. Não apenas encare como um monte de informação ou coisas bonitas a respeito de Jesus, mas deixa o seu coração se aproximar dele, seja aqui no culto coletivo, seja na sua leitura bíblica, no seu devocional, mas, sabe, vamos apresentar o nosso coração a Jesus. Porque, irmãos, entre a manjedoura que o Natal nos revelou e a cruz que a Páscoa vai nos trazer, existem muitos acontecimentos. Mas nessa série de mensagens nós temos esse objetivo: nos aproximar do coração daquele que é o nosso Senhor e Salvador, irmãos. Sabe, eu estou convicto que das muitas coisas que estão vindo na nossa direção nesse início de ano, das muitas coisas que você tem planejado, você tem percebido e já de alguma forma se preparado,
Conhecer o coração de Jesus, irmãos, é o que nós mais precisamos. Nós precisamos conhecer o coração de Jesus. Talvez você já tenha feito os seus planos para 2026, não é verdade? Talvez você já tenha feito as suas resoluções. Esse ano eu quero fazer isso, eu quero ir mais na academia, eu quero fazer alguma coisa a mais, eu quero isso, quero viajar, quero juntar um dinheiro, quero fazer um concurso. Talvez você já tenha feito isso. E que bom, não tem nada de errado com essas coisas. Mas eu lhe pergunto, irmãos, em amor? Eu quero lhe perguntar a vocês em amor e com honestidade. Para ser com Jesus, tem sido o ponto principal aí da sua agenda? Você lembrou do seu Senhor, do nosso Senhor, quando você estava fazendo seus planos? Sabe? Porque muitas das vezes a gente encara a vida dessa maneira. Nós queremos fazer uma série de realizações, mas a coisa que é principal para nós esquecemos ou deixamos de lado. Então eu pergunto para você, querer ser como Jesus, querer conhecer Jesus é a coisa principal na sua agenda, irmão? Conhecer o coração do nosso amado Mestre, perceber as suas afeições por você, por nós, familiarizar-se com a voz de Jesus. Você pode dizer que você conhece a voz de Jesus? Ela é familiar para você? Ser alguém mais sensível aos movimentos do Espírito Santo, ser alguém mais quebrantado, ser alguém que se abre para as influências do Espírito em seu corpo, na sua mente, no seu coração. Eu lhes pergunto, irmão, isso tem espaço na sua agenda? Isso está fazendo parte dos seus planos para esse novo ano? E quando nós olhamos para Mateus capítulo 11, ele é um convite para nós. Eu não sei qual é a sua resposta para essa pergunta, mas eu quero olhar com vocês para Mateus capítulo 11 e ver como Jesus ele nos convida a abrirmos espaço em nossas vidas para que nos aproximemos dele, irmãos. E esse é um belo início de 2026, não é? Amém, irmãos? Esse é um belo início de ano, nos aproximarmos de Jesus, do seu coração. Então, quando Jesus está aqui em Mateus capítulo 11, ele está fazendo uma série de declarações, e o versículo 25, Jesus ele inicia falando: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Aqui nós percebemos uma coisa muito interessante, porque seria muito benéfico para nós, sempre que pensarmos na pessoa de Jesus, nós entendermos Jesus dentro dessa relação. Relação essa que está explícita aqui na sua oração. Eu te louvo, ó Pai. O Filho dando graças ao seu Pai. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós pensamos em Jesus, mas inconscientemente nós o desconectamos dessa relação dele com a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Espírito. Nós pensamos nele apenas como esse Salvador, mas não como alguém que está intrinsecamente ligado com as outras pessoas da Trindade. E essa oração de Jesus ela é muito clara para nós aqui. Olha, eu te louvo, ó Pai. Ele está dizendo, olha, olhem para mim e percebam essa relação de amor que rege o meu coração. Existe uma relação de amor que rege o coração de Jesus. E a relação de amor é essa, é a sua familiaridade com Deus Pai, que está explícita aqui na sua oração, irmãos. Para algumas pessoas da época de Jesus ele era apenas mais um Messias, que estava se apresentando com um plano de libertação de Israel do jugo de Roma.
Inclusive, para você entender esse contexto, eu estou finalizando agora o livro Simplesmente Jesus, do N.T. Wright. Ele é muito claro, assim, é legal como ele traz Jesus inserido nesse contexto do Israel e das expectativas de Israel acerca do Messias. Antes de Jesus, muitos outros Messias haviam se apresentado, muitos outros libertadores haviam se manifestado para livrar Israel do jugo de Roma. Então é importante nós compreendermos que para a pessoa da época, apesar de que para nós hoje ele é esse Cristo, é o Filho de Deus, é Deus que foi manifestado, encarnado, mas para muitos ele era apenas mais um Messias, com esse plano de libertar Israel do jugo de Roma. Mas para nós, irmãos, Jesus não é apenas mais um Messias, amém? Jesus, ele é o Deus encarnado. Jesus, ele é esse que é o enviado da Trindade Santa para manifestar o reino de Deus na terra. É isso que o Natal nos apresenta. Jesus, ele é esse Deus que se fez carne, que encarnou, que se tornou homem, tomou a forma de homem e veio ao mundo para trazer cura, libertação, salvação, irmãos. Então perceba que nós não podemos olhar para a pessoa de Jesus desconexo dessa relação que ele está intrinsecamente mergulhado com o Pai e com o Espírito. Seria muito benéfico para nós pensar Jesus nunca desconectar ele dessa relação de amor existente entre Deus Pai e Deus Filho. E é isso que dá a base para a oração de Jesus. Olha, eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Jesus está alegre, irmãos. Ele está alegre, ele se alegra porque Deus, o Pai, ele não revelou o reino para aqueles que se julgavam entendidos demais. Lembrando, havia classes de pessoas que diziam dominar a lei, que diziam saber tudo, diziam conhecer cada pedaço do que era a sabedoria da época. Mas Jesus está sendo claro e diz, olha, Deus, eu te louvo porque o Senhor não manifestou o reino a estes, o Senhor o revelou aos pequeninos. O Senhor revelou a homens comuns, a pecadores, a pessoas inacabadas, a pessoas que são improváveis. Ô irmão, essa é a nossa história. Essa é a nossa história, isso é sobre nós. Que de tantas pessoas no mundo que dizem conhecer, que dizem ter a sabedoria, que dizem ser os letrados, os entendidos, os sabichões, os sabe-tudo, Jesus, ele escolhe manifestar o reino àqueles que são improváveis. A pessoas como eu e você, irmãos. E é por isso que Jesus está dizendo, expressando a sua gratidão ao Deus Pai. Eu te louvo, Pai. Eu te dou graças. Porque o Senhor manifestou o teu coração a isso. Sabe, essa alegria é como se fosse de uma criança que recebe um presente tão esperado que ela não consegue conter o coração. O meu filho, assim, gente, eu acho incrível porque quando a gente olha para essa relação entre Jesus e o Pai, não tem como a gente pensar nos nossos filhos, né? E o meu filho, ele tem 6 meses, aí quando chega a hora do banho, eu falo, filho, o que a gente vai fazer agora? Aí ele já sabe que tem um ritual, eu deito ele na cama, eu começo a tirar a roupa dele, eu falo, filho, o que a gente vai fazer agora? Ele já sabe o que a gente vai fazer, que a gente vai tomar banho. Ele não sabe, não tem palavras, ele não sabe se expressar. Ele começa a se bater todinho na cama, assim, com um sorriso assim, e a gente percebe que ele está alegre. Sabe, e é esse tipo de alegria que Jesus ele estava aqui expressando ao Deus Pai, porque o Pai deu aos pequeninos o seu reino. O Pai deu aos pequeninos a revelação do seu reino, irmãos. Sabe, existe uma alegria no coração de Jesus pela vida daqueles a quem o Pai lhes deu, irmãos.
Você já pensou dessa maneira? Que Jesus, Ele é profundamente alegre por você. Jesus é profundamente alegre porque o Pai deu você a Ele. Porque o Pai nos deu a Ele. Essa alegria, ela é pulsante dentro do coração de Jesus. E ela está expressa aqui nessas palavras de Mateus. Agora, irmãos, tem uma coisa que nós não podemos deixar passar despercebido. Que Jesus, Ele não quer apenas que saibamos dessa perfeita harmonia que existe na relação dele com o Pai. Ele não está dizendo assim, olha, vocês estão vendo aí? Eu tenho um Pai, Ele está no céu. Ele é meu Pai, não é o Pai de vocês, não. Jesus não está aqui querendo fazer inveja para os seus discípulos. Pelo contrário, irmãos, Jesus, como esse Filho amado do Deus Pai, Ele pega nas nossas mãos, Ele nos puxa para dentro dessa relação. Ele nos suga e fala, ei, essa relação aqui também é sobre vocês. Não pense que vocês estão fora dela, queridos. Jesus é claro em dizer, olha, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Você percebe? O Pai sabe e conhece quem é o Filho. O Filho sabe e conhece quem é o Pai. Mas a história não acaba aí. O Filho, ele faz questão de revelar o Pai àqueles a quem o Pai lhes deu. E é exatamente nesse ponto que o coração de Jesus, ele se abre para nós. Que o coração de Jesus, ele se escancara para pessoas pecadoras, quebradas, inacabadas como eu e você. Irmãos, perceba esse movimento. Porque para a maioria de nós, quando nós pensamos em Deus, quase automaticamente nós desenhamos uma imagem de distância. Deus lá no céu, bem longe de nós, e nós, coitadinhos, né, aqui na terra, tão pequenos. Quando eu era pequeno, eu imaginava muito Deus. Eu falei, cara, se Deus ele me tocar com o dedinho, eu desapareço, assim. Na época nem existiam os filmes da Marvel ainda, mas eu imaginava que a gente era fulminado de alguma forma. E a gente cresce com criando essas imagens de Deus em nós, da sua grandeza, da nossa pequenez, sabe? E muitas das vezes nós levamos esse tipo de distância para dentro da nossa relação com Deus, mesmo ainda depois de convertidos. Mas perceba como Jesus, irmãos, ele faz questão de encurtar essa distância. Jesus, ele encurta essa distância, ele revela o Pai àqueles a quem ele escolhe. E é assim que nós recebemos o amor de Deus. Ao receber Jesus, ao nos tornarmos seus, nós recebemos o Pai. O Pai nos é revelado. Ô irmãos, quanto amor há nisso, queridos? Há coisas que somente o Filho sabe a respeito do Pai. Mas ele não tem um coração mesquinho, fechado, possessivo, dizendo, olha, ele é, como eu disse anteriormente, ele aqui é só meu. Não, irmãos, Jesus não tem esse coração ganancioso, altivo. Ele faz questão de revelar o Pai àqueles que são seus filhos, seus discípulos, seus amigos, irmãos. E aqui tem um ponto de cura para nós essa manhã. Porque, como eu disse, a maioria de nós construiu uma imagem de Deus onde existe uma grande distância entre você e Ele. Sabe o exemplo disso? Quando você peca, por exemplo. Quando você sabe que infringiu a lei de Deus,
quando você sabe que quebra o mandamento de Deus, como é que você se sente nessa hora? Você fica amedrontado, meu Deus, e agora eu vou ser esmagado. Isso fala um pouco da maneira como você pensa em Deus, da maneira como você vê Deus. Mas Jesus, irmãos, Ele está se apresentando aqui não como esse ditador, não como eu lembrando disso, sabe, na minha época de escola, lá no ensino fundamental, na época, dia de sexta-feira, a gente ia para a sala da diretora recitar a tabuada. De quem é essa época aqui? Gente, eu tenho 34 anos, não sou tão velho assim não. E aí, no dia de sexta-feira, a gente ia para a sala da diretora recitar a tabuada, e ela tinha uma palmatória desse tamanho aqui. Ela ficava aqui, ó. 2 mais 2, 4, errou, estende a mão, tô. Eu não sei acho que hoje seria crime uma coisa dessa, né, gente? Mas Jesus, Ele não é essa diretora mal que está pronta a te punir quando você peca, irmão. Quando você erra, não, muito pelo contrário. As palavras de Jesus aqui, elas revelam algo. Ele é alguém próximo dos seus. Ainda mais, Ele revela o Pai para pessoas como eu e você. E o ponto de cura é, irmãos, que apesar de Jesus estar sentado à direita do Deus Pai, em seu trono de glória e majestade, ainda assim, irmãos, ainda assim, Ele inclina o seu coração aos homens e os puxa para dentro dele. Ainda assim, Ele se inclina para nós, com seu olhar tenro, bondoso, misericordioso, e nos aproxima, e nos puxa. Ele não apenas diz, dei o jeito de vocês. Não, Ele faz questão de pegar em nossas mãos e nos trazer para perto. Que grande bênção nós temos em Cristo, irmãos. Que Salvador é esse? E aí o verso continua, verso 28. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Estou lendo 26, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí Jesus fala, venham a mim. Sabe, irmãos, esse na Bíblia é um dos versos mais claros de como Jesus, Ele se abre para os seus discípulos. Não tem outra, é um dos versos que nós podemos mais perceber o coração de Jesus desnudado diante dos seus. O Deus encarnado, irmãos, que se fez carne, que habitou em um corpo como o nosso, conheceu nossas fraquezas e limitações, Ele se inclina em nossa direção e nos convida, venham a mim. Sabe, venham a mim vocês cansados, venham a mim vocês que estão quebrados, venham a mim vocês que estão endividados, venham a mim vocês que estão procurando uma salvação na vida, estão procurando uma libertação de algo, venham a mim todos. Jesus manifestando-se com um profundo amor e afeto aos seus discípulos, irmãos. Sabe, Jesus ele tem um coração profundamente afetuoso e compassivo. Lembra? Ele não é a minha diretora da minha infância que estava pronta a me punir. Não é, irmãos. Sabe por que eu quero insistir nisso? Porque muitos de nós construíram uma imagem de Jesus com esse cara mau, com esse cara que te pune, que quando você peca, ele vira o rosto para o outro lado e diz, olha, eu estou com raiva de você. E muitas vezes a gente fica se relacionando com Jesus dessa maneira. Se eu acerto, eu sou aceito. Se eu erro, eu sou punido, irmãos. Mas esse não é o Jesus que a Bíblia está nos apresentando, irmãos. E talvez seja a hora de você parar de alimentar essa relação desordenada com Cristo no seu coração.
João 10 diz, Jesus falando, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele faz o quê? Ele dá a vida pelas ovelhas. Que outro Salvador daria a vida por você? Que outro pastor poderia dar a vida por você, a não ser Jesus? Então, esse é o coração de Jesus, irmãos, por nós. Um coração afetuoso, um coração compassivo, um coração amoroso. Nada menos que isso deve estar presente nas nossas mentes e nosso coração, irmãos. Agora, Jesus, ele não se contenta em apenas nos informar sobre o seu amor. Ele nos traz para perto. O bom pastor que agarra as suas ovelhas, que o pressiona contra o seu peito, que nos acolhe e nos ama. Esse é o Jesus que os evangelhos nos apresentam. Esse é o Jesus real que nos ama, irmãos. Ele não nos trata como suas posses. Ele não nos trata como um mero produto. Ele nos vê com a sua própria vida, com o seu próprio corpo, como a sua própria igreja, a sua própria noiva, irmãos. E esse é o convite, é esse coração aqui que convida, que nos convida a nos achegar nele. Olha, venham a mim vocês que estão cansados, venham a mim. Aos cansados, Jesus se faz descanso. Aos sobrecarregados, Jesus se faz alívio, irmãos. Esse é o coração dele por nós. Thomas Godwin descreve o coração de Jesus nessas palavras. Escutem bem isso. Ó pobre almas, não se permitam esquecer nem sequer por um dia que o coração de Cristo, quanto à misericórdia e compaixão, continuou o mesmo de quando o Salvador estava aqui na terra. Que mesmo na glória, ele intercede com o mesmo coração e permanece igualmente manso e gentil, acessível e profundamente terno de entranháveis afetos. Oh, queridos, que coração é esse que nos ama? Que hoje, assentado à direita de Deus Pai, em toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, esse coração, ele se inclina aqui para nós. Ele nos ama, nos perdoa, ele intercede por nós. Você percebe como nós precisamos nos situar nessa história, irmãos? Você percebe que essa é a história de Deus com o seu povo. Essa é a história de Jesus por aqueles que são seus. Quantas das vezes nós nos permitimos sair dessa história? Quantas das vezes nós buscamos caminhos secundários e saímos dessa relação de amor, de pessoas que são amadas, pessoas que são percebidas, e tentamos construir nossos próprios caminhos, tentamos construir nossos próprios salvadores, quando Jesus está ali, com seu coração aberto, voltado e inclinado para nós. Oh, queridos, por isso que não basta apenas só saber que Jesus tem esse coração, não, irmãos. E talvez esse vai ser um dos maiores desafios para mim e para você. Não basta apenas saber que Jesus tem um coração amoroso. Mas o desafio é, como eu vou me achegar a esse coração? Como eu vou me aproximar dele? É por isso que o Evangelho, ele não pode ser apenas uma informação correta na sua mente. O Evangelho precisa ser uma verdade que toca e molda o seu coração. Você pode saber tudo sobre a Bíblia, você pode saber tudo sobre Deus, você pode até ter uma teologia correta, mas se o seu coração ele não é afetado por essa verdade, querido, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa se converter ainda. Você precisa de conversão.
Você precisa deixar que esse eterno amor de Jesus, ele transpasse quem você é. Porque só assim que a verdade bíblica do Evangelho, ela vai fazer sentido no seu coração. Ao contrário disso, ela vai continuar só sendo um conjunto de regras, uma forma ética de viver a vida. Quando, na verdade, Jesus, ele é mais que isso, queridos. Sabe, e Jesus continuou. Tomem sobre vós o meu jugo. Você percebe como esse coração que se descortinou bem na nossa frente, agora chega na sua expressão máxima. Venham, eu tenho um descanso para vocês. Venham, eu tenho um alívio para vocês. Mas além disso, tomem sobre vós o meu jugo. Sabe, irmãos, a verdade é que, apesar dos nossos pensamentos duvidosos e incertos sobre o que Jesus sente por nós, nada muda ao fato de que Ele está com seu coração voltado para nós. E Cristo diz: tomem o meu jugo. Mas que estranho paradoxo, não é verdade? Porque o jugo era um instrumento de carga, em que os bois puxavam para arar a terra. E Jesus, falando isso, mas como assim, Jesus? Mas o jugo, ele não é algo que é para permitir que a pessoa sinta uma carga, um peso. É exatamente isso. Sabe, é importante compreender também que as palavras de Jesus, elas vão contra um pensamento em que os fariseus, eles colocavam sobre as pessoas a carga de que a lei tinha que ser observada. A lei, ela tinha que ser seguida à risca. E isso era um dos maiores combates que Jesus tinha com os fariseus, porque eles impunham sobre as pessoas um jugo pesado, uma carga pesada, em que eles deveriam observar a lei, mas eles, por si mesmos, não observavam, a infringiam. E esse jugo estava sobre as pessoas. Então Jesus está falando, olha, o jugo dos fariseus, ele é pesado demais. A religião, ela pode matar vocês, e ela tem matado vocês, mas olha, tome sobre vós o meu jugo. Como alguém, irmãos, que está cansado e sobrecarregado com as coisas da vida, pode assumir um jugo e ainda assim encontrar descanso? Esse é o paradoxo. Que ao se apegar ao jugo de Cristo, eles vão encontrar leveza, eles vão encontrar descanso. Olha aí o Davi Almeida avisando a gente da chuva. Irmãos, ignore o Davi Almeida. O jugo de Jesus, irmãos, ele é um jugo de gentileza, queridos. Ele não é um peso que nos esmaga. E é isso que Jesus está deixando muito claro aqui para os seus discípulos. Ele não tem um peso que vai te esmagar. Sabe, ele é uma companhia que nos sustenta. Significa que mesmo cansados no corpo, irmãos, mesmo cansados, mesmo quando você está exausto de mente, você tem se sentido assim? Eu acho que o final de 2025 foi muito isso aqui para mim. Exausto, cansado. Chegava em casa e não queria mais fazer nada. E aí, pesado mesmo. Isso são coisas que nós estamos passíveis, irmãos. Trabalho, preocupações, compromissos. A mente fica cheia, o corpo sente. Mas perceba Jesus nos falando, olha, o meu jugo ele é suave, irmãos. Queridos, o meu fardo ele é leve.
Mesmo quando você está com seu corpo cansado, queridos, mesmo quando a sua mente estiver cheia de preocupações, ainda assim, o seu coração pode encontrar descanso em Cristo. Essa é a boa nova do Evangelho para homens e mulheres cansados como nós, como eu e você, irmãos. Jesus é descanso. Sabe, essas palavras de Jesus, elas ecoam o Salmo 55, verso 22, que diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Aleluia. Lança o teu fardo sobre Ele, e Ele vai te segurar. Sabe o que é legal? Que Ele não apenas vai segurar os seus fardos, Ele vai segurar você também. É esse coração afetuoso que está se apresentando a nós. Entregue suas preocupações, irmãos. E aí eu falo isso como um pastor da casa, por conhecer pessoas, por saber o contexto de muitos de nós. Quantas das vezes nós nos entregamos aos cansaços da vida? Eu não estou dizendo que a gente vai chegar a um final de ano bem, porque para muitos de nós ali, o ano vai ser aquela correria, e no final do ano é quando você vai dar mais acelerada. É por isso que o advento ele é importante para nós, que ele nos obriga a gente a desacelerar da vida mesmo, a deixar as coisas inacabadas para lá e falar, cara, eu vou ficar aqui, eu quero descansar, meu corpo precisa, meu espírito precisa, e é por isso que o advento ele é importante para nós. Mas sabe, irmãos, a vida ela não vai precisar ser sempre assim, um peso, uma agonia, porque as coisas não estão dando certo, quando na verdade Jesus ele está aqui dizendo, ei, conheçam, abracem o meu coração por vocês, porque sim, as lutas elas vão continuar, as dificuldades, os perrengues, eles vão permanecer, mas aqueles que estão em mim, eles terão o seu coração firmado num lugar do real descanso. Queridos, o ponto é que muitas das vezes a gente negocia essa última parte. A gente se abraça só com as nossas preocupações, as dificuldades e a correria da vida, mas a gente acaba deixando que a rotina, ela nos engula e nos faça esquecer por um momento sequer dessa real verdade, que Cristo é o verdadeiro descanso. Irmãos, o jugo de Jesus ele é suave, o seu fardo é leve. Não é o jugo que o mundo nos impõe, irmãos, não é o fardo da ansiedade que nos corrói por dentro. Abraçar esse convite é compreender que nós caminharemos lado a lado com o Cristo, que é manso e humilde. Um Cristo que se compadece de nós, de nossas fraquezas, e nos sustenta na hora da angústia. E aqui nós chegamos ao coração dessa mensagem. Cristo diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, nós não lemos aqui que o coração de Jesus ele é austero e exigente. Nós não lemos aqui que o coração de Jesus é exaltado e digno de adoração. Nem mesmo que o coração de Jesus é alegre e generoso. Mas em seus próprios termos, a sua alegação surpreendente é que ele é manso e humilde de coração. Das muitas características que o coração de Jesus carrega, que nós poderíamos sentar aqui e nos debruçar, fazer uma série de estudos para conhecer Jesus. Jesus, em seus próprios termos, ele diz sobre si mesmo: o meu coração é manso e humilde. O coração de Jesus que é manso e humilde, irmãos. Sabe, e aqui existe um chamado claro a todos nós nessa manhã. Um chamado para a aprendizagem, um chamado para nós nos aproximarmos dele, ir até ele e aprender
com o seu coração. Aprender, irmãos, implica em olhar e repetir. Não é assim que se aprende? Você aprende vendo, você olha e repete, ouve e pratica. O processo de aprendizado é esse. Mas aprender o quê? E aprender com quem? O texto nos responde: com o Cristo que tem um coração manso e humilde. E aqui algumas verdades sobre o coração de Jesus, irmãos. O coração de Jesus, ele não é duro, apressado ou violento. Sabe, queridos, o coração de Jesus, ele é manso, ele é humilde, ele é gentil, ele não é explosivo, ele não é reativo e ele não é facilmente irritável. Há pessoas que dizem assim: esse sou eu sou assim. Se as pessoas quiserem a minha companhia, elas vão ter que me aceitar como eu sou. Quem conhece alguém que já falou isso já? Não, eu vou melhorar. Você já falou isso alguma vez já? Ah, não, eu sou assim. Tudo bem. Mas de acordo com as palavras de Jesus, se o seu coração ele não carrega a mansidão de Jesus, se o seu coração ele não carrega a humildade de Jesus, você não pode pedir que as pessoas te aceitem como você é. Porque muitas das vezes a gente fala assim: as pessoas têm que me amar como eu sou, mas porque a gente quer justificar a arrogância dos nossos corações, a gente quer justificar a aspereza das palavras, a dureza, o orgulho, a gente quer justificar a nossa pecaminosidade, irmãos. Aí a gente fala: você está morto de errado. Mas na tentativa de se justificar, você diz: mas eu sou assim, você tem que me aceitar. Tudo bem. Você não pode pedir, irmãos, que as pessoas te aceitem, se você não carrega o coração de Jesus. Sim, pecadores somos, falhas somos, mas a gente não pode ficar se escondendo atrás de uma falsa justificativa de que você é assim, quando na verdade o que nos falta é o Evangelho, quando na verdade o que nos falta é sentar aos pés de Jesus e pedir: Senhor, me dá um coração manso, Senhor, me dá um coração humilde, me dá um coração que não é facilmente irritável, Jesus, porque enquanto eu for facilmente irritável, enquanto eu for alguém orgulhoso, enquanto eu for alguém mentiroso, enquanto eu for alguém duro, enquanto eu for alguém que é explosivo, que é reativo, eu vou ser uma desgraça na vida das pessoas. Eu não estou querendo te jogar no lixo, tá, querido? Eu quero dizer para você que existe um caminho que eu e você precisamos seguir. Que nós precisamos parar de nos esconder atrás das nossas falsas justificativas, da dureza e da pecaminosidade dos nossos corações. Não, as pessoas não têm que te aceitar como você é, enquanto você não for alguém parecido com Jesus. Amém, MPC? E aos irmãos que ouvem essas coisas, façam questão de lembrar: olha, eu vou te aceitar como você é. Mas quando você for alguém parecido com Jesus. Enquanto você não for, eu vou te confrontar. Eu vou fazer questão de saber que você precisa mudar, querido. Isso não é, irmãos, uma norma e uma lei que nós estamos impondo sobre vocês. Sabe o que é isso? Esse é o jugo de Jesus. O meu jugo é suave, irmãos. Sabe para quem o jugo de Jesus vai se tornar pesado? Qual era a ideia do boi? O jugo ele era posto sobre o boi porque o boi ele tem força. E ele precisava ser domado para poder fazer o trabalho. De outra maneira, o boi não puxaria a carroça para arar o campo
se ele não fosse domado. É por isso que o jugo ele é posto sobre os bois para domar a força do boi. E o jugo de Jesus sobre nós é isso. O evangelho pregado, o evangelho abraçado, ele nos transforma. Ele pega a força bruta que você é, Reinaldo, esse homem bruto, e te transforma numa obra de arte, trabalhada, um homem manso, gentil, humilde. É isso que Jesus quer de você, meu irmão. É isso que Jesus quer de mim. Nós precisamos parar de sair por aí dizendo, as pessoas têm que me aceitar como eu sou. Orgulhoso, mentiroso, arrogante, duro. Sabe, irmãos, às vezes eu fico ouvindo diálogos. Eu vou parar aqui nesse ponto. Às vezes eu fico ouvindo conversa de alguns irmãos, eu falo aqui, é de família mesmo, coisa de casa. E nas palavras das pessoas, eu fico pensando, cara, mas isso não é normal, esse falar duro, esse falar áspero, cadê o evangelho? Isso não é normal não, irmão. Ah, mas eu cresci assim, mas a minha família é assim, o meu pai me criou assim, tudo bem, suas histórias elas falam, elas nos formam, elas nos moldam, mas acima disso o evangelho, querido, ele se sobrepõe a qualquer história quebrada, a qualquer tipo de criação, a qualquer tipo de educação que você teve. O evangelho ele precisa se sobrepor, irmãos. E muitas das vezes a gente está orgulhoso, porque a gente é crente, mas ainda assim tem umas palavras meio atravessadas, comportamento, às vezes até no olhar. No olhar você percebe alguém que é orgulhoso. A pessoa não abre a boca para falar um ai, você percebe, ali tem um coração que é duro. Ô irmão, falta evangelho para nós. Jesus fala, vem a mim você. Vem a mim você que precisa de um novo coração, e aprenda de mim. Sabe, o coração de Jesus também nos mostra e nos ensina que a mansidão, ela não é fraqueza, irmãos. Mansidão é força que abraça, que liberta e cura. Um coração manso, querido, não é um coração de alguém fraco. Nós vivemos em um mundo que nos ensinou que ser forte é ser duro, não é verdade? Ô irmãos, vocês estão aqui comigo? Nós vivemos em um mundo que a gente associa mansidão à fraqueza. E aí alguém fala, não, eu não posso. Inclusive, talvez até em algum momento a pessoa lê, olha, meu coração é manso e humilde. Eu falo, peraí, Jesus, eu não posso ser manso, porque as pessoas vão achar que eu sou fraco. E aí, porque a gente faz essa associação, com ser alguém manso é ser alguém fraco. Não, quando na verdade não é. A mansidão, ela é a força contida. É uma força que abraça, que liberta, que cura, irmãos. E apesar de que as nossas histórias quebradas e traumáticas, elas nos moldaram. E aí, alguns de nós podem até dizer que a vida te ensinou a ser forte. Talvez a privação na sua infância, uma família quebrada, a ausência do pai, a ausência da mãe, um contexto de pobreza, enfim, muitos fatores podem ter te ensinado a ser alguém forte. Mas isso não significa que você não precisa se tornar alguém manso na vida. Porque mansidão, irmãos, não tem nada a ver com fraqueza. É por isso que eu digo, e muitas das vezes essa palavra ela recai sobre os homens, né? Porque o homem é assim, o homem é orgulhoso. Não sei o quê. Não, mas eu não posso ir. Não posso abrir meu coração para minha esposa, porque o que ela vai pensar de mim? Não posso confessar meus pecados para o pastor, para o irmão, porque o que ele vai achar quem eu sou? Eu tenho que me esconder atrás dessa casca dura aqui.
A pena está no ombro dos homens, mas as mulheres também precisam ser mansas. Mas voltando para os homens, muitas das vezes a gente está assim, querida, a gente se esconde atrás de uma casca dura, porque a gente está associando mansidão com fraqueza. Quando na verdade, queridos, um coração manso, eu não estou dizendo que você tem que ser fraco. Eu não estou dizendo que você só precisa de uma coisa. Eu preciso de uma coisa, ser como Jesus. Sentar aos seus pés e aprender com Ele, irmãos. Ok. Você é assim hoje. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele não permitirá que você seja sempre assim. Porque o coração de Jesus para nós é que Ele quer nos fazer homens mansos, mulheres mansas, pessoas mansas e humildes. Agora, a humildade, irmãos, de Jesus revelada aqui para nós é também um antídoto para o orgulho. A palavra humilde aqui, ela não descreve apenas a virtude de ser humilde, mas também fala da disposição de se rebaixar, de se tornar acessível. Perceba, Jesus, mesmo com toda a sua glória, com toda a sua majestade, na sua singularidade, ninguém, irmãos, foi tão aproximável como Jesus. Você percebe a crise que estava presente na mente das pessoas da época de Jesus? Como assim um rei andar com pecadores? Um rei se assentar com prostitutas? Não, esse não é o rei que a gente está esperando. Mas Jesus é exatamente esse homem. Porque o seu coração não é altivo, não é egoísta. O seu coração é manso e humilde, irmãos. Sabe, isso vai de contra os corações orgulhosos que também muitas das vezes a gente cultiva dentro de nós. Quando o coração de Jesus, ele é aproximável, um coração orgulhoso, sabe o que é um coração orgulhoso, irmãos? É um coração que se fecha, um coração que se isola, um coração que caminha sozinho e que abraça uma espiritualidade solitária. É perfeitamente possível que, mesmo dentro do corpo de Cristo, pessoas estejam caminhando só. Pessoas estejam abraçando uma espiritualidade solitária. Sabe o que é uma espiritualidade solitária, irmão? É quando você diz assim: ah, não, é eu e Deus. Ah, mas irmão, você pecou, você falou mal de fulano, você errou nisso. Fala, peraí, eu vou orar para Deus, eu vou falar com Deus. Porque a minha vida espiritual é sobre eu e Deus. Isso é uma espiritualidade solitária e altamente deformada, querido. Isso é um coração egoísta. Não existe, irmãos, a possibilidade, eu acho que essa é a grande mentira que Satanás quer que nós acreditemos. Porque não existe essa possibilidade de que, no meio do corpo de Cristo, sejamos membros isolados. Não existe essa possibilidade. Quem foi que te falou que isso é possível? Foi Jesus? Foi o apóstolo Paulo que falou: ah, não, você pode ser um bom crente, mas só para você mesmo. Você não precisa ser um crente bom para as pessoas, para a sua comunidade. Não existe, querido. Isso é mentira de Satanás. A possibilidade de você estar entre o povo de Deus e ainda assim caminhar de maneira solitária, caminhar de maneira fechada, onde você não é acessado, onde você não abre seu coração, onde você não senta, não pede ajuda, não pede oração, onde você não compartilha suas dores, onde você não compartilha os seus pecados, onde você não pede conselhos para a vida. Não existe essa possibilidade. E se você pensa assim, eu lhes digo, querido, você caiu na grande mentira de Satanás. Porque o Evangelho
ele leva o povo de Deus em outra direção. Porque o coração de Jesus, ele é profundamente aproximável. Se Jesus, que é Jesus, abre o seu coração e diz: venham a mim, por que nós falamos uns para os outros: se afasta de mim, que eu não quero conversa contigo, que eu não quero abrir a minha vida para você, que eu só vou falar se for com o pastor? Ô irmão, um coração egoísta aí presente. Eu quero caminhar aqui para o final. Se a equipe de música quiser subir, eu queria... Vamos abrir Salmos, capítulo 131. Salmos 131. Eu dei um nome, eu peço até perdão do salmista, porque eu dei um nome para esse salmo. Eu coloquei assim: o salmo da oração dos mansos e humildes. Perdoa, salmista. Vamos ler Salmo 131? Eu vou ler na versão, a mensagem, que eu acho que ela traz um sentido bem legal, mas acompanha aí. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandiosas demais, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, a minha alma se apega para comigo. Irmãos, as palavras do salmista aqui, eu acho que ela é a oração de um coração que foi ferido pelo coração de Jesus. Um coração de alguém que é manso e humilde. O salmista ora: Senhor, não é soberbo o meu coração. Sabe, queridos, quem de nós pode fazer tal oração? Que ao olhar para dentro de você, ô Jesus, segura essa chuva, Senhor. Gente, vocês pensam que não, mas ela atrapalha muito quem está aqui em cima. Eu vou continuar. Vocês estão me ouvindo? Tá bom. O salmista fala: olha, Senhor, não é soberbo o meu coração. Pensa comigo, como alguém pode fazer tal oração? Porque o salmista, para falar isso a Deus, no mínimo ele fez um exercício. Sabe qual é o exercício? Ele olhou para dentro dele. Ele observou o seu próprio coração e viu que nele não há soberba. E viu que nele não há egoísmo. E viu que nele não há altivez. Esse exercício para nós, querido, já é um bom exercício para nós fazermos diariamente. Quem pode dizer a Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração? Aqueles que se assentaram aos pés de Jesus e aprenderam com seu coração manso e humilde. É somente estes, irmãos. Porque não tem como você ser alguém orgulhoso, altivo, e falar isso para Deus. Somente aqueles que se assentaram aos pés de Jesus, receberam o seu coração, podem orar: Senhor, não é soberbo o meu coração. Se o salmista ele está tendo coragem para dizer isso a Deus, é porque ele sabe que o Senhor vai olhar bem dentro dele e vai realmente ali encontrar um coração que de fato não é soberbo. E ele continua: e o meu olhar ele não é altivo, Senhor. Eu não estou procurando coisas grandiosas demais para mim, Senhor. Tu sabes, Tu me conheces, e eu oro isso a Ti, não confiado nas minhas próprias capacidades, não, mas porque em Cristo eu posso me apegar ao coração dele manso, gentil e humilde, e fazer tal oração, irmãos. Sabe, queridos,
Apenas aqueles que olharam dentro do coração de Jesus, que aprenderam dele, que receberam dele, é que podem fazer tal oração, irmãos. Apenas aqueles que aceitaram o convite de Jesus. Venham vocês, venham e aprendam de mim, venham, eu quero lhes dar esse coração manso e humilde. Venha, eu quero tirar de vocês esse coração soberbo. Venha, eu quero transformar esse coração duro em coração de carne, quebrantável, amável, ensinável. É esse coração que o salmista está orando aqui, irmãos. Sabe, irmãos, eu gostaria de convidar vocês a ficar em pé agora. Eu sei que a chuva ela pode tirar a sua concentração, mas vamos nos concentrar ainda mais. Eu quero pedir que, se possível, feche os seus olhos nesse momento. Oh, irmãos, nós precisamos que o coração de Jesus nos cure nesses dias. Nós precisamos que o coração de Jesus venha curar o nosso, venha curar quem nós somos, queridos. Senhor, não é soberbo o meu coração. Senhor, não é altivo o meu olhar. Quem pode orar de tal maneira, queridos? Somente aqueles que aceitaram o convite de Jesus, aqueles que foram e aprenderam, e aqueles que caminham com Jesus. Queridos, há um convite para nós nessa manhã. Há um convite de Jesus para nos achegarmos ao seu coração e recebermos o seu toque de cura. Espírito Santo, eu oro nessa manhã agora, aumenta a intensidade da tua presença aqui. Espírito Santo, que o barulho exterior não silencie o barulho dentro de nós. Nos ajude a perceber aquilo que está em desordem dentro de nós, Espírito. Espírito Santo, eu oro agora, aumenta em nós, aqui nesse lugar, nessa manhã chuvosa, o teu nível de operação em nossos corações, Espírito. Espírito, vem sobre nós, Espírito. Tu que tens um coração que é manso e humilde, Jesus. Tu que tens um coração manso e humilde, manifesta-te sobre nós essa manhã, Senhor. Vem manifestar o teu coração, Jesus. Manifesta o teu coração, Jesus. Manifesta o teu coração, Jesus. Irmãos, há um convite de nós, há um convite de Jesus para nós. Abra o seu coração e peça, Senhor, vem curar o meu coração. Pai, eu oro por clareza agora em nossas mentes. Eu oro por clareza de mente agora, Pai, clareza de coração sobre nós. Abre os nossos ouvidos para ouvir o teu convite, Jesus. O convite que nos chama, venham a mim, vocês que estão cansados. Venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. O meu coração, ele é manso. O meu coração, ele é humilde. Eu quero dá-los a vocês. Ah, Jesus, o convite, irmãos, é para que essa ternura de Jesus, que o seu profundo afeto venha nos recalibrar nessa manhã. Peça, Senhor, que o teu coração recalibre quem eu sou nessa manhã. Me refaça, Senhor. Me instrua no caminho da mansidão.
Irmãos, a igreja de Jesus, ela não começa a vida fazendo mais. Você não precisa começar o seu ano querendo resolver todas as coisas, querendo já trazer todos os projetos, todos os seus planos para que isso aconteça para não. Você não precisa começar a fazer o ano querendo fazer mais. O que nós precisamos é descobrir quem Jesus é e o seu coração eternamente afetuoso dado a nós. Ah, Senhor, de tantas coisas que nós estamos ocupando em nossas mentes, que conhecer o teu coração, Senhor, seja a principal coisa dentro de nós. Ah, Deus, vem recalibrar o coração do teu povo nessa manhã. Venha nos curar, Jesus. Nós não queremos mais ficar fugindo. Nós não queremos mais ficar inventando caminhos distorcidos, desculpas. Nós queremos aprender do teu coração manso e humilde, Jesus. Pai, eu oro agora, vem tocar a vida do teu povo. Amém, Jesus, e amém, amém. Se você está tendo uma experiência com Jesus, irmãos, fique à vontade. Está chovendo, você não vai embora para casa agora. Deixa o Espírito Santo continuar falando ao seu coração. Aos demais, que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada. Não esqueça de baixar o e-book da Epifania, tá bom? Semana de PGA, semana de retorno do farol. Quinta-feira nós estamos aqui na sala de oração. Então, irmãos, vamos juntos. Deus está com o coração voltado para essa casa nesses dias. Que Deus abençoe você e você tenha um ótimo domingo no nome de Jesus Cristo.